Olá, tudo bem? Vamos aqui ministrar a aula de Teologia Sistemática 1, a parte de iniciação do termo, utilização do termo etimologicamente falando. Eu desejo que Deus te abençoe e a gente vai viver esse momento aí dessa aula. Teontologia, vamos dividir o termo em três partes. Theos é Deus, onto, que é o ser, e a logia, que é o estudo. Então, é o estudo da pessoa de Deus, ou o estudo do ser de Deus. Amém? Então, guarde essa expressão, é uma expressão grega que tem na sua etimologia este significado. Outro aspecto que eu quero colocar para você é sobre os conceitos. Os conceitos de Deus são inúmeros. Há inúmeros conceitos sobre Deus. Deus não se define, porque Deus não se limita ao domínio humano, portanto, não pode ser definido. Mas é possível conceituar a Deus. E há alguns conceitos, dentre eles, o de Westminster, que é do Catecismo de Westminster, que são os mais conhecidos. Langston, por exemplo, conceituou Deus dizendo que Deus é espírito pessoal infinitamente bom, que em santo amor guia, sustenta e governa tudo. Mas há outros conceitos que estão aí na apostila, um deles eu quero passar para você, que diz assim: Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Como eu disse, isso é do Catecismo de Westminster. Então é aí que você, evidentemente, vai perceber aquilo que Deus é, né? Se você for para a Bíblia, você vai encontrar alguns momentos em que Deus se apresenta para o homem. E quando Deus diz quem ele é, na verdade, ele se define. Ele diz para Moisés que ele é o eu sou. Né? Ele é o eu sou. E isso basta. Isso é suficiente. Ele se define dizendo: eu sou o que sou. Então isso é uma definição, porque parte do próprio Deus, ou seja, ele é tudo. Não é arrogância, é isso mesmo que ele é. A outra grande questão que eu quero ressaltar é a situação que envolve a postura humana. O homem não conceitua, o homem não define, só conceitua. Então, atente para esse detalhe. A outra questão que eu quero colocar eu quero falar sobre a prova da existência de Deus. A prova da existência de Deus traz alguns argumentos. São 5 ao todo. O argumento cosmológico, o argumento ontológico, o argumento teleológico, o argumento moral e o argumento histórico. Esses aspectos que envolvem esses argumentos, eles definem, evidentemente, e provam a existência de Deus. Então, vamos falar dos argumentos cosmológicos. Ou seja, a expressão cosmos, né, você já entende. O argumento cosmológico, ele define o cosmos. Todas as coisas criadas no universo, elas apontam para uma causa. E esta causa não pode ser outra a não ser a existência divina, o poder de Deus, a sua essência. Amém? Então esse é o argumento cosmológico. Vamos falar agora do argumento ontológico. Ora, lembra da expressão teontologia? É de theos, Deus, ser, e o estudo do ser de Deus. Mas a ontologia é o estudo do ser. Então, enquanto ser, esse aspecto, apenas esse aspecto, enquanto ser, é a ideia do ser humano, sobre a existência de um ser supremo, que evidentemente esse ser humano deve reverenciá-lo. Então, quando falamos da ontologia, falamos deste ser divino, deste ser humano, que presta reverências, que reconhece a grandeza de um ser divino. Isso é ontologia, né? Isso é o argumento ontológico. Existe um ser que reconhece a majestade divina. Outro aspecto que eu quero frisar é o argumento teleológico, né? A inteligência, a capacidade, a racionalidade. O argumento teleológico, ele aponta para a inteligência, ele aponta para a racionalidade. Desculpe. Ele aponta para essa ordem harmônica das coisas. Então, esses aspectos teleológicos, eles evidentemente dão conta dessa existência divina, desse poder divino, né? Esse propósito de Deus. Logo, todos esses aspectos
que estão ligados à teleologia, como a inteligência, como a ordem, a harmonia e todos esses argumentos, todos esses itens, eles apontam evidentemente para a existência de um ser supremo, ele canaliza para Deus, ele mostra que ele é um ser inteligente e ele é um ser capaz. Ok? Vamos para o outro argumento, que é o argumento moral. Né? O ser humano ele tem consciência do que é certo e do que é errado. Ainda que ele não ande, não tenha Cristo, ainda que ele não olhe para a palavra, mas dentro dele há um dispositivo, há algo que foi posto, né, no ato da sua criação, que faz ele ter a capacidade de fazer a diferença entre o que é certo e entre o que é errado. Ele racionalmente é capaz de discernir. Ele instintivamente é capaz. Deus dispôs isso nele. Então esse é o argumento moral. O homem tem noção do que é certo e o que é errado. Ele sabe interiormente ele sabe dos seus limites naturais. Ele pode até cometer, mas ele sabe quando estará certo ou quando estará errado. Isso é uma ordem natural das coisas, isso é um argumento divino. Deus dispôs isso para ele. Amém? Assim como o texto diz que Deus pôs limites nas ondas do mar, ela sabe onde vai e dali ela volta, assim Deus colocou no homem esse limite moral. Ele, a despeito de ultrapassá-lo, ele sabe que está errado. Ele só sabe que está errado porque ele ultrapassou o limite moral das coisas. O último é o argumento histórico. Ora, é fato que o ser humano ele nasce com essa capacidade de entender a existência divina. A Bíblia, inclusive, diz que Deus pôs no coração do homem esse desejo de conhecer a Deus, se bem que ele não possa saber. Ora, mas ele sabe que existe um Deus e ele busca. E quando ele sabe que existe um Deus, ele até nega. É a questão do ateísmo. Né? O ateísmo só nega que existe um Deus porque ele existe. Porque se Deus não existisse, para que negar? É perda de tempo. Concorda? Então, essa questão do argumento histórico, ele prova categoricamente essa necessidade do homem buscar a Deus. Então, em todo o canto, em todo lugar, o homem está buscando a Deus. Ele pode não estar buscando o Deus verdadeiro, mas ele tem em si esse desejo de encontrar-se com esse Deus, de buscá-lo, de identificá-lo. Amém? Maravilha. Vamos passar agora para o próximo argumento. Vamos viver a próxima situação. Vamos entender o próximo argumento dentro desse processo teleológico, desse processo teontológico, do estudo do ser de Deus. A natureza essencial de Deus. Dentro da natureza essencial de Deus, nós vamos falar sobre a espiritualidade de Deus, a personalidade de Deus, e nós vamos falar sobre, evidentemente, vamos abordar a unicidade de Deus e vamos abordar transcendência e imanência. Dentro da questão da espiritualidade de Deus, ora, Deus é espírito. Foi isso que ele disse para a mulher samaritana no capítulo 4. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O fato de Deus ser espírito mostra que ele não se materializa. Jesus certa vez disse que bem-aventurado é aquele que não viu e creu, né? Sim, bem-aventurado é aquele que não viu e creu, porque Deus é espírito. Espírito, Deus não tem, aos olhos humanos, a forma. Deus é espírito. Mas ele não é alma. Ele é espírito. Ele não é uma alma perambulante. Ele é um ser poderoso e espiritual. Amém? A segunda questão é a personalidade de Deus. Deus é um ser pessoal. Ele tem sabedoria. Né? Ele tem emoções, ele tem vontade, como a própria Bíblia mostra. Mostra que Deus se entristeceu, mostra que Deus ele tem vontade de ter o homem perto dele, mostra que ele tem a sabedoria, mostra que ele é pessoal porque ele atua, ele fala, ele se manifesta pessoalmente, ele é personalíssimo, ele está perto de cada um, ele conhece, ele sabe o que cada um necessita, ele não fala, ele não reage a uma coletividade apenas, mas ele reage individualmente. Essa é a personalidade divina, essa é a capacidade divina de agir com sua personalidade. Amém? O outro aspecto é a unicidade. Deus é único. Né? Quando a gente está falando e trindade é um aspecto para se discutir depois, mas em si Deus é único.
Ele é Senhor e único, ele tem essa capacidade, esse poder de agir de forma única, de ser único, de não existir outro, de não existir nenhum outro em lugar nenhum, nem na galáxia. Deus é Deus em todo o lugar. Deus é Senhor absoluto, reino absoluto. Os homens, como nós falamos lá naquele aspecto histórico, buscam Deus e criam seus deuses, mas ele é único, né? O texto diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, Deus será achado daquele que busca com o coração. E ele é único. Ele não tem parceiro. Ele não atua em uma determinada área e outro Deus atua em outra área. Ele é o único Deus. A Bíblia diz, ele diz, diz para Israel, eu sou o único Senhor. Amém? Vamos adiante. O texto diz assim ainda, a transcendência e a imanência de Deus. O que é a transcendência? Deus, ele se transcende, ou seja, ele é excelso, ele é poderoso, né? A sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, caracteriza a transcendência divina. Ele é capaz de se transcender, ele é capaz de estar aqui, acolá, em outro lugar, ele é capaz de estar fora do alcance do homem por ser um Deus Espírito, por ser um Deus poderoso, por ser um Deus onipresente, e etc, e etc, e etc. Sua luz, sua ação, sua glória é inacessível. Todos nós sabemos disso. Mas quando é que ele é imanente? É que a despeito de tudo isso e do homem não poder apalpá-lo fisicamente, dessa capacidade transcendente, ele é imanente, ele está perto, ele está junto, né? Ele está do lado. Essa capacidade maravilhosa de Deus, de estar ao lado, de estar junto, como estava em forma de nuvem, em forma de coluna de fogo no deserto, como o próprio Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a imanência divina, é a capacidade de ser imanente, né? Ele é transcendente, mas também é imanente. Esse é o nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu queria falar com você sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Deus tem nomes, né? Ele assume nomes. Não é... Quando a gente fala de nomes, por favor, não é batismo. Deus se apresenta em forma. E aquela forma é o que define, aliás, é o que conceitua essa capacidade divina de ser. Por exemplo, quando ele se apresenta ao povo de Israel, ele se chama Yahvé, ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor, ele é o Jeová, Yehová, ele é em português essa questão do Senhor, do Deus da graça, né? Ele é o Jeová Jirê para Abraão, ele é o Deus que provê também para nós, ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cria, ele é o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, o Senhor que cura, o Jeová Rafá, ele é o Senhor que Jeová Nissi, a nossa bandeira, ele é o Jeová Raá, ele é o meu pastor, amém? Ele é o do Salmo 23, do salmista, ele é o da luta de Josué contra os amalequitas, em que Moisés ficou com os braços erguidos, ele era a bandeira, ele é o Deus que cura, ele é o Rafá, ele é o Jirê, o Deus Todo-Poderoso para Abraão, ele é o Jeová Shalom, ele é a nossa paz. Ele é o Jeová Raá, como eu disse, o meu pastor. Ele é o Tzidkanu, o Senhor da justiça. Ele é o Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Amém? E tem outras tantas qualificações e nomenclaturas divinas, mas basta por aqui esses nomes que você precisa saber a respeito de Deus. Os nomes de Deus no Novo Testamento, você vai conhecê-los em função, evidentemente, da sua apresentação por meio do próprio Filho. Um deles, lá no Novo Testamento também, tanto quanto no Velho, Deus, ele é o Deus poderoso. No Novo Testamento ele é o Theos, o Deus único e poderoso. Ele é o Kyrios. Isso é expressão grega, né? Tanto Theos quanto Kyrios. No Novo Testamento ele é o Kyrios, ele é o Senhor por majestade, né? Ele é o majestoso, ele é o dono, o governador, né? De todas as coisas. Ele é o Pater, né? Que designa como orientador, ele é o Criador, ele é o Pai, né? Ele é o Senhor de tudo, Pai eterno, né? Ele denota ainda a relação dessa santidade, né? Da Trindade como Pai do Senhor Jesus Cristo. Entende? Esse é o aspecto. E quais são os atributos de Deus? Isso fica para o nosso próximo vídeo. Falaremos sobre os atributos de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço.